demônios, como cobras venenosas. Outros lobos também pressentiram a presença de um estranho em seu território e se sentiram atraídos. E ele freou bruscamente, levantando lama sob os pés. Ele respirava com dificuldade, olhava fixamente para a frente, com um leve sinal de cansaço nos olhos. Ele descobriu o jeito mais rápido, mas isso atraiu outros animais. Eram muitos, demônios de quarto nível que cercavam o homem por todos os lados. Outra explosão no ar criou um rugido terrível, atraindo a atenção de todos os animais, que se afastaram naquele instante. Ele compreendeu que o som havia despertado todos os monstros e que era hora de mais um acordar. Uma pata enorme cobriu um dos lobos, pressionando seu corpo contra o chão. Era o mesmo urso polar, despertado pelo barulho. Ele estava no nível 8 e havia ativado o modo Berserker, no qual atacava todos os alvos indiscriminadamente. Vários lobos ficaram presos entre as rochas, enquanto os animais restantes encaravam o urso. O enorme demônio ergueu a pata para atacar, e o garoto imediatamente percebeu que havia entrado em modo Berserker. E ele observou o urso enfurecido, sabendo que atacaria qualquer coisa que se movesse. Aproveitando-se da hesitação dos outros demônios, ele decidiu lidar com o restante, eliminando pontos de profissão e obtendo novos itens. Ele brandiu sua lâmina, matando lobos da neve e pitons das nuvens. O fato de o urso estar em modo Berserker facilitou a tarefa, já que havia menos oponentes. No entanto, os demônios restantes não recuaram, voltando sua atenção para o rapaz e o cercando. Ele decidiu que só precisava esquivar e esperar uma oportunidade para finalizar e conseguir mais pontos. Portanto, comecei a brandir a lâmina, eliminando 56 pontos para as novas feras. Para cada demônio que ele matava, recebia ainda mais espólios. Ao ver o urso destruindo tudo ao seu redor, o sujeito pensou que as feras de classe I eram ferozes, mas não tinham inteligência suficiente. Ele subiu de nível novamente graças ao enorme demônio que distraiu todos os outros e lhe poupou muita energia. Outro demônio se erguia diante dele, mas ele não percebeu I, o que lhe deu uma vantagem, já que queria ganhar experiência. Então, rapidamente, ele golpeou com sua espada, cortando a fera ao meio. O salto repentino fez com que sua capa voasse pelos ares e levantasse poeira sob seus pés. Ouvi um rosnado atrás de mim e dezenas de olhos vermelhos brilharam na escuridão. E, sentado no chão, exalou pesadamente, pensando que, mesmo com a ajuda do urso, ainda estava exausto. Mas não havia tempo para descansar. Ele se virou, erguendo sua lâmina novamente. Ele precisava da próxima fase. Ele apontou a arma para baixo, em direção aos demônios agressivos e ferozes, sabendo que, após tamanha destruição, a capacidade da arena estaria próxima do limite. O sujeito parecia estar esperando por algo, segurando a lâmina, olhando para frente e respirando com dificuldade. Os demônios avançavam em minha direção em bando, o gelo sob seus pés rachando em alguns pontos. Eles rosnaram, sibilaram, abriram suas bocas cheias de presas, e o urso polar fechou a retaguarda da coluna. Era disso que o cara precisava. Ele enfiou a ponta da lâmina no gelo até que ele finalmente rachou, e os animais caíram no abismo. Durante a luta, ele analisava constantemente o terreno, e seu truque funcionou. Os demônios rosnaram, tentando se manter de pé e na superfície. Mas mesmo assim eles caíram, porque não era um lago congelado, mas sim uma ponte de gelo suspensa entre dois penhascos. Eles desapareceram no abismo resultante, pelo qual recebia ainda mais pontos de profissão. Ele conseguiu saltar para o lado, permanecendo na área segura da arena. Seu nível subiu para 7, e novos itens, como presas de lobo da neve e piton das nuvens, além de diamantes de lobo da neve, também foram obtidos por ele. O rapaz parou, baixou a lâmina e os troféus caíram atrás dele. Seu truque destruiu a maioria das feras, porém, o enorme urso polar ainda estava vivo. Junto com vários lobos, ele avançou em direção a Yi, que estava de costas para eles. Ele olhou para o demônio, concluindo que só precisava lidar com ele e com os outros usando as energias que lhe restavam. O rapaz entendeu que essa era a maneira mais rápida de subir de nível, mas estava bastante determinado. Ele já havia desbloqueado um novo título, 1 contra 100, que aumentava todos os atributos em 10% ao lutar contra vários inimigos. Havia um abismo atrás dele, demônios à frente, e eu pensei que em toda caverna demoníaca existe um chefe final. Para uma caverna de classe E, o chefe deveria ser algo como o cruel Rei Leão, e ele estava tentando descobrir por que ainda não havia aparecido.
já que o barulho que eles estavam fazendo poderia muito bem tê-lo acordado. Enquanto Yi se surpreendia com o fato de o último inimigo não ter aparecido, o urso e os lobos batiam os pés, sorrindo, mas sem atacar. Eles abriram bem suas bocas cheias de presas, cuspindo saliva, e rosnaram para ele. No entanto, algo estranho chamou a atenção do rapaz, que se virou, olhando para o lado surpreso e concluindo que se tratava de um feitiço de gelo. Uma névoa azul com faíscas brancas se estendia em direção a eles, e ele percebeu que estava errado. Ele começou a recuar, olhando para as ondas de energia em choque e tentando não sucumbir à sua influência. Seus pés começaram a escorregar, e ele acelerou o passo, tentando se esquivar da magia de gelo. O rapaz correu em direção ao abismo, sem se importar com os demônios que o perseguiam, pensando apenas que o chefe não estava dormindo, mas sim esperando o momento perfeito. Fluxos azuis de energia atingiram o urso, cobrindo seu enorme corpo com uma crosta de gelo. Os lobos também caíram sob o feitiço de gelo e se viram presos em uma prisão de gelo. E ele percebeu que havia chegado o momento em que não havia mais saída. Ele estava fugindo da onda que o perseguia, ameaçando transformá-lo em uma estátua de gelo. No entanto, ele ainda não tinha tempo nem velocidade suficientes. Sua perna já estava presa por magia de gelo. Ele olhou para baixo, com surpresa brilhando nos olhos ao perceber que não havia chegado a tempo. Imobilizado bem na beira do abismo, o rapaz percebeu que a ponte de gelo também fazia parte da armadilha do chefe. Enquanto observava horrorizado a crosta de gelo se espalhar por seu corpo, ele percebeu que o último inimigo queria aparecer no final para recolher todas as recompensas. E, cerrando os dentes e olhando severamente para a frente, subitamente se interessou pelo que poderia estar escondido naquela caverna subterrânea. Finalmente, o chefe final apareceu na arena, envolto em uma aura vermelha. Ele escalou o penhasco de gelo. Era um chefe inteligente de classe D. Um demônio elemental do tipo nuvem de nível 11, o mestre da floresta Azure. Ele tinha um cajado na pata e cabelos brancos como a neve na cabeça e no rosto. Macacos demônios de classe I, nível 10, eles eram os vice-líderes. Tinham uma aparência ameaçadora e empunhavam porretes. E ele ficou parado em frente a eles, olhando para eles, com o corpo quase completamente envolto em gelo. O mestre da Floresta Azul tinha a aparência de um humano idoso. Seus olhos brilhavam em vermelho e um sorriso satisfeito se espalhou por seus lábios. O cara olhou para cima, observando atentamente o chefe final sem conseguir se mexer. Os chefes inteligentes eram a especialidade desta caverna secreta, razão pela qual o pico de gelo tinha um alto nível de perigo. Tanto o urso quanto os lobos já estavam completamente cobertos de gelo graças à magia do mestre. Ele estava de pé em sua rocha, guardado por seus leais tenentes, com uma aura púrpura pairando ao redor deles. O homem, preso numa armadilha de gelo, pensou que em breve seu corpo perderia completamente o calor. Os flocos de neve caíam em pequenos grãos. O chefe ergueu a pata com garras, apontando o dedo para ele. Ele emitiu um som estranho sem baixar a pata, e ele próprio não se moveu do lugar. Um dos seus auxiliares teve os olhos brilhados e saiu correndo. O demônio aproximou-se rapidamente do homem, que estava congelado no lugar e preso por gelo. Ele tentou pensar em algo, mas só tinha uma saída. O vice-líder brandiu seu taco, com os olhos brilhando de forma ameaçadora. Ele estava pronto para atacar o homem congelado, que parecia que nunca conseguiria sair dali. No entanto, o gelo começou a rachar e quebrar, liberando partes do corpo de Yi. O porrete do macaco enfurecido finalmente caiu, levantando poeira e neve. O mestre da floresta franziu a testa enquanto olhava para baixo, seu lábio tremendo e seu rosto tomado pela confusão. Relâmpagos amarelos, respingos de sangue e bolas de neve se misturavam no ar. E novamente ele usou a defesa, conseguiu quebrar o gelo e ferir o vice-líder. O homem pressionou a mão contra o peito, impulsionando a lâmina para a frente. Ele precisava usar toda a sua energia para destruir o gelo, o que exigia uma enorme resistência. Essa técnica era chamada de esmagamento, e era o que ele usava para se libertar instantaneamente do estado de controle. E, limpando o sangue da bochecha com a palma da mão, olhou severamente para o chefe final, pensando que levaria tempo para que ele pudesse usar uma magia tão poderosa novamente. Ao observar o mestre da floresta, que se alegrava com alguma coisa, ele percebeu que precisava vencer antes de lançar o feitiço. O chefe levantou uma das mãos e a fechou em punho, aparentemente dando uma ordem aos seus subordinados. O mestre da floresta estava de pé em uma saliência gelada,
um urso estava sentado a seus pés e rugia furiosamente. Os lobos também se prepararam para atacar, e Yi apontou a ponta de sua lâmina para os demônios. Ainda havia vestígios de sangue em seu rosto. Ele cerrou os dentes e a raiva brilhou em seus olhos. O urso polar, despertado pelo barulho, estava em um nível alto e agora não era mais perturbado. O menino ficou parado, olhando fixamente para ele. A besta demoníaca estava perto demais. Sua enorme sombra o cobria, e eu pensei que o elemento nuclear é, por natureza, o oposto do elemento nebuloso. Ele ficou tenso, percebendo que, com sua resistência atual, seria difícil derrotar até mesmo 2 macacos. O mestre da floresta permaneceu imóvel na borda do penhasco, com seu cajado na mão, mantendo a calma. O urso sentou-se a seus pés, com os olhos brilhando em amarelo e a boca aberta, repleta de presas. Uma matilha de lobos e 2 macacos estavam bem na frente de Yi, prontos para despedaçá-lo. Com a velocidade de um raio, o demônio decolou, fazendo com que a neve sob seus pés voasse em tufos pelo ar. Um dos macacos avançou contra Yi com um porrete. Ele, rangendo os dentes, sacou uma lâmina para se defender, percebendo que se houvesse mais animais, suas chances de vencer cairiam a 0. Pelo canto do olho, ele viu o segundo se aproximando, mas continuou a conter o primeiro. O segundo vice-líder também brandiu seu bastão, com os olhos brilhando em vermelho. E ele saltou para trás, esquivando-se do ataque e cravando a ponta da lâmina no gelo, com o rosto demonstrando determinação. Mas ele compreendeu que tudo era inútil. Não lhe restavam forças para lutar. O urso polar avançou rapidamente, com a boca escancarada e a língua para fora, e ele ficou sentado, curvado, observando o enorme demônio correr diretamente em sua direção. O menino agarrou o cabo da lâmina, cerrou os dentes e olhou furiosamente para a frente. O urso deu um salto poderoso para a frente, fazendo com que tufos de neve voassem para cima sob seus pés. Mas o clarão amarelo desapareceu rapidamente, afastando-se dele. E ele pousou no chão, chutando a neve com os pés e enfiando a mão no gelo, puxando a lâmina para trás. Ele ergueu o olhar duro por baixo da franja, o suor escorrendo pelo rosto. Os demônios o cercavam, seus olhos vermelhos faiscando, e o mestre da floresta se erguia sobre eles. Ele percebeu que o ambiente ao redor era frio demais. Sua resistência estava quase no limite. Uma fumaça verde subiu pelo ar acima da equipe, elevando-se acima de todos. O mestre da floresta sorriu. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto, e 2 luzes vermelhas brilharam em seus olhos. Blocos de gelo surgiram do nada. Ele usou a técnica da tempestade de gelo. O menino observou o mestre erguer seu cajado, enviando impulsos mágicos para cima. A surpresa estampou-se em seu rosto, e ele tentou calcular se o tempo de recarga da habilidade do chefe já havia expirado. Ele olhou para seus oponentes perplexo enquanto flocos de neve caíam do céu. Mas ele precisava passar nesse teste relembrando sua vida passada. Então ele lutou com outros demônios e conseguiu treinar sua percepção de possibilidades. Avançando rapidamente, ele pensou que só havia 2 opções. Ele poderia ficar e lutar com suas forças quase esgotadas. Apesar da incerteza quanto à sua sobrevivência, o menino parecia bastante concentrado. Ele atravessou correndo as rochas geladas, a neve levantando-se sob seus pés e seus olhos brilhando em amarelo. Ele saltou para a frente e para cima como uma sombra, deixando a rocha para trás, mas uma névoa transparente o acompanhou. Os poderes mágicos do gelo alcançaram sua perna e a imobilizaram, não lhe dando qualquer chance. O gelo envolveu todo o seu corpo, e ele caiu como uma pedra no abismo, ainda segurando a lâmina. O mestre da floresta ficou surpreso ao observar aquilo de sua rocha, e apertou seu cajado com mais força. O urso e os lobos também ficaram imóveis, observando o que estava acontecendo em silêncio atônito. E ele caiu rapidamente no abismo, preso e imóvel em sua prisão de gelo. Ele voltou o olhar para a frente, percebendo que em pouco tempo seu fim chegaria. O fundo do abismo estava muito próximo. O homem corria o risco de cair e morrer, e era improvável que a prisão de gelo o salvasse. Entretanto, bateram à porta de casa. Ruiyun abriu a porta com um sorriso, pensando que seu filho ainda estivesse dormindo, pois hoje era dia de folga. Mas com horror descobri que eu não estava lá. O quarto estava vazio. Ela ficou paralisada, olhando para a cama com o cobertor dobrado sobre ela e o bilhete em cima. Meu filho escreveu que ia visitar um amigo, que não ia ficar muito tempo e pediu para eu não me preocupar. Ruiyun segurava o papel nas mãos, relendo-o com entusiasmo.
Ela pensou que algo estava errado e que teria dito isso diretamente se fosse encontrar um amigo. Ela ergueu a cabeça, desviando o olhar do bilhete, com apenas uma pergunta girando em sua mente. O que estava acontecendo com seu filho? A mulher se lembrou de como ele a olhava com carinho, mas havia algo estranho em seu comportamento, como se ele tivesse se tornado uma pessoa diferente depois de voltar para casa, e isso a deixou inquieta. A bandagem ensanguentada flutuou na superfície, deixando marcas. Ele foi arrastado pela correnteza, passando por rochas afiadas enquanto a água ficava vermelha. E ele pensou em como quase uma centena de bestas demoníacas caíram no abismo quando a ponte de gelo se partiu. Ele agarrou uma das pedras, tossindo e tentando sair, com gotas de água brilhando em sua mão. Depois de se livrar da maioria dos demônios, seu nível aumentou. Ele recebeu pontos de atributos e troféus, mas apenas 3 pontos para subir de nível. Tossindo, ele começou a sair da água corrente sem deixar cair sua lâmina. Enquanto eu descia voando, preso pelo gelo, notei algo no fundo da fenda. Foi precisamente naquele rio que corria lá embaixo que ele acabou caindo. Ele quebrou o gelo com facilidade, libertando-se dessa prisão fria. Essa era a segunda opção, a única chance de sobrevivência, da qual ele se aproveitou. Mas ele havia gasto quase toda a sua energia tentando quebrar o gelo. A queda de tal altura havia danificado demais seu corpo. Além disso, ele havia ficado hipotérmico e agora estava lutando para chegar à margem. Ele jazia no chão frio, completamente exausto, continuando a perder sangue que se espalhava sob ele. E ele fechou os olhos em resignação, perguntando-se se realmente havia chegado ao seu limite. Enquanto jazia debilitado, ouviu passos acima da sua cabeça. Outro demônio, abrindo sua boca repleta de presas, surgiu do nada e soltou um rugido ameaçador. Ele era enorme, um soberano do gelo de 9º nível, uma besta demoníaca do elemento nuvem. Ele se erguia imponente sobre o exausto Yi, que sequer conseguia levantar a cabeça. Seu corpo sentia-se estranho, como se sua alma estivesse caindo em um abismo, perdendo toda a sua energia. Memórias passaram pela sua cabeça como imagens, por exemplo, as palavras do pai, que se queixava de não o ter convidado para beber algo. Ele se lembrou de Yue, a quem ela havia pedido um abraço com um sorriso feliz há muito tempo. A imagem de Xiaoling oferecendo-se conspiratoriamente para comer foie gras com arroz também me veio à mente. E Lucian, que estava no banco das testemunhas com documentos e pediu ajuda para organizar os dados. E também a imagem de uma mãe preocupada que perguntou em linguagem gestual se o ferimento na cabeça dela doía muito. Sua alma percorreu memórias, como se estivesse revivendo a queda no abismo. O mestre da floresta, com um sorriso radiante, estava de pé em algum lugar acima, seus olhos vermelhos faiscando e seus dedos com garras se contraindo. De repente, o rosto odioso do meu pai surgiu na minha mente. Seus olhos também brilhavam em vermelho, e um sorriso debochado se estendeu por seus lábios. A imagem de um traidor do passado ou do futuro também lhe veio à mente, e ele apontou o dedo indicador para ela. E outro homem de capa e com olhos flamejantes, todos afirmavam que eu queimaria no inferno. Chamas douradas flamejavam no ar. Palavras ecoavam em seus ouvidos. Alguém disse que ele havia chegado ao seu limite. Ele cerrou o punho com força, pensando que não tinha limites. O sanguinário senhor do gelo rugiu acima dele, com suas mandíbulas repletas de presas escancaradas. E ele se lembrou dos arrependimentos de sua vida passada enquanto tentava se levantar. E ele avançou direto para a boca do demônio, agarrando sua longa presa com as 2 mãos. Os olhos do senhor do gelo se arregalaram. Um olhar de intensa surpresa evidente enquanto ele lançava um olhar de soslaio para seu oponente. Os olhos de Yi brilharam em amarelo e ele encarou o demônio, insistindo que jamais permitiria que aquilo acontecesse novamente sob quaisquer circunstâncias. Ele pressionou a longa e afiada presa, inclinando todo o corpo para a frente e fazendo com que o soberano ficasse atordoado. Insistindo na pergunta, o homem, cujo rosto estava coberto de sangue, disse que já havia morrido uma vez. Ele saltou rapidamente, balançando a perna. Com um grito de que não morreria novamente, ele quebrou a presa do demônio, que voou para o lado, espirrando sangue no ar. Outra presa também foi quebrada por um chute poderoso, e o senhor do gelo saltou para o lado. Com outro chute, mandei o demônio, que ainda não havia se recuperado, voando pelos ares. O menino aterrissou no chão, apoiando-se no joelho e na mão, segurando a lâmina com firmeza. Ele respirava com dificuldade, e nuvens de vapor saíam de sua boca.
Somente uma situação desesperadora poderia ter causado uma mudança de classe. E talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo agora. Uma aura dourada emanava de Yi, e lobos da neve sorriam e rosnavam atrás dele. E diante dele pairava o Senhor do Gelo. Mas o garoto permaneceu destemidamente bem em frente a ele. Ele encarou o perigo de frente, refletindo sobre sua decisão de atravessar o labirinto sozinho. Os demônios grunhiram em uníssono, babando por suas bocas cheias de presas. Atrás dele, demônios de vários níveis se aglomeravam, seus olhos vermelhos brilhando na penumbra. E diante da aura dourada e brilhante, o Senhor permanecia ereto, caminhando de um lado para o outro. Ele abriu bem a boca, mostrando as presas quebradas, e rosnou ameaçadoramente. O menino percebeu subitamente que se atirava constantemente em situações desesperadoras para se livrar da sensação incômoda do passado. Lembrou-se do corpo do pai estendido à sua frente. Naquele instante, o nível máximo de adrenalina foi liberado em seu corpo, e ele olhou para o cadáver com os olhos em chamas. E agora que esse sentimento retornou, o processo de promoção começou. O sistema informou que as condições não foram atendidas. A promoção de classe falhou, mas a habilidade avançada, núcleo do espadachim sagrado, foi aprendida. O olhar de Yi mudou. Ele percebeu que havia conseguido dominar a habilidade suprema antes do tempo, embora não fosse o suficiente para subir de classe. Ele brandiu sua espada, lançando faíscas douradas e energia que envolveram tudo ao seu redor. Devido ao estresse extremo, sua adrenalina estava no auge, e ele estava prestes a exorcizar os demônios. Seu olhar tornou-se mais firme, mais determinado, e ele ergueu a lâmina à sua frente. O Senhor do Gelo avançou diretamente em direção à lâmina apontada para ele, rosnando ameaçadoramente. O cara girou a lâmina para o lado, pressionando-a contra o ombro. Ele queria terminar com um só golpe. Mas um urso já se aproximava dele por trás, com a boca escancarada. Os olhos das outras criaturas estavam vermelhos na penumbra. A onda de choque se espalhou em anéis dourados, alcançando os demônios. Uma cratera se formou ao redor de Yi com o golpe da lâmina, levantando poeira de neve do chão. A onda também atingiu o Senhor do Gelo, que nunca conseguiu alcançar seu oponente. O cara olhou para o que estava acontecendo por baixo da franja e usou a técnica da terra pura. O urso sofreu dano fatal, concedendo-me 64 pontos de experiência. Os demônios morreram com a onda de choque, um após o outro, seus corpos literalmente cortados ao meio. O Senhor do Gelo também caiu morto, com sangue jorrando no chão e suas entranhas expostas. Sua palma se iluminou e ele recebeu ainda mais pontos de profissão para cada demônio que derrotou. Além disso, ele perdeu troféus suficientes para subir para o 9º lugar. Ele cerrou o punho, determinado a não parar por ali. E agora que tinha o título de andarilho do campo de gelo, os danos causados pelo frio foram reduzidos. O sujeito levantou a cabeça, olhando para a fenda por onde a luz penetrava para baixo. Ele ia lidar com outro demônio. Os cadáveres dos lobos da neve foram deixados para trás no chão gelado. E, de costas para eles, limpando a lâmina de sua espada, ele pensou em como, com o aumento de nível, era mais fácil matar monstros do mesmo nível. Além disso, ele quase não sentia frio. Ele caminhou até a parede de gelo e olhou para cima, pensando no santuário que poderia acumular todo o dano recebido e liberá-lo em um grupo de inimigos. Ele só era ativado depois que uma quantidade suficiente de fadiga e dano se acumulava. Com a ajuda dele, sua resistência foi totalmente restaurada, e ele conseguiu subir, agarrando-se às saliências. Suas mãos se agarravam às pedras, e eu só conseguia pensar em como sair dali rapidamente e voltar para casa para que sua mãe não começasse a se preocupar. O vento uivava na fenda, espalhando flocos de neve. Uma pequena construção, semelhante a um abrigo, erguia-se em meio aos montes de neve, e o mestre da floresta e seus asseclas se instalaram nela. Os macacos estavam pendurados pelos rabos bem embaixo do telhado, e o chefe se acomodou na extremidade oposta, com tochas de chama azulada de cada lado dele. Ele estava sentado de pernas cruzadas, com os olhos fechados, o rabo erguido acima da cabeça, e uma sacola amarrada com corda estava ao lado dele. O mestre da floresta abriu um olho vermelho brilhante, ouvindo sons vindos de fora. Ouviu-se um rugido terrível. Os macacos imediatamente se animaram e ficaram olhando fixamente para os blocos de gelo que caíam. E ele ficou de pé sobre a carcaça do urso, olhando para os demônios e percebendo que eles haviam se encontrado novamente. Royun olhou pensativamente pela janela,
imaginando para onde seu filho poderia ter desaparecido. Ele estivera fora por muito tempo, e sua mãe estava preocupada, esperando seu retorno. Havia pratos atrás dela. Pratos aromáticos fumegavam sobre a mesa, enquanto a mulher esperava por Yi, desejando que ele retornasse são e salvo para o jantar. Os macacos, assustados, saltaram de seus assentos e se aproximaram da saída. Um urso morto apareceu diante deles, do qual emanava uma densa fumaça branca. Seu enorme peso danificou a estrutura, e agora ele jazia sobre uma pilha de pedras e escombros. O garoto estava de pé sobre a superfície pontiaguda, olhando para os demônios surpresos, enquanto o mestre da floresta permanecia em seu lugar. Atrás, o chão estava coberto de cadáveres de lobos da neve, com neve caindo sobre eles. Os lacaios do mestre da floresta congelaram no lugar com porretes nas mãos, e ele estendeu uma mão com garras. Ele ergueu o dedo indicador, sorrindo e deixando escapar olhos vermelhos por baixo de sobrancelhas grisalhas e espessas. Um dos policiais correu para a frente e rapidamente subiu na carcaça do urso, aproximando-se de Yi. Ele saltou, erguendo o taco acima da cabeça com a intenção de desferir um golpe esmagador. Os olhos do menino brilharam em amarelo por baixo da franja. Ele parecia inabalável. Ele estendeu rapidamente a mão com a lâmina, não permitindo ser tocado ou ferido. E ele cortou o macaco ao meio. O sangue espirrou no ar e o porrete voou de sua mão. O mestre da floresta olhou atônito para seu servo, que havia sido derrotado com tanta facilidade. Ele ficou furioso, levantou-se de um salto e apontou seu cajado para o inimigo. Ele usou a técnica tempestade de gelo novamente, e as pedras caíram em meio a faíscas azuladas. O homem permaneceu imóvel enquanto estilhaços afiados de gelo voavam em sua direção. Com seus olhos amarelos brilhando, ele os atravessou, agora imune ao frio. Ele alcançou rapidamente o chefe, e o efeito de resistência ao elemento nuvem e a imunidade permitiram que ele atravessasse a magia ileso. O mestre da floresta virou-se bruscamente, olhando para a bolsa que estivera ao seu lado o tempo todo. Ele abriu imediatamente e tirou algo que parecia um bastão de gelo. No final, uma pedra rosa brilhou intensamente. Os lacaios protegeram o mestre da floresta com seus porretes erguidos, e ele apontou na minha direção. Eles correram para o ataque, tentando impedir que o homem chegasse ao líder. Ele também avançou rapidamente, seus olhos amarelos brilhando por baixo da franja, com a intenção de enfrentar o chefe. Dessa forma, ele conseguiu chegar à classe D, e com a ajuda do flash instantâneo, passou pelos macacos substitutos. No mesmo instante, a mão que segurava o bastão voou para o ar, jorrando sangue. O mestre da floresta olhou em choque para o ferimento do qual jorrava uma fonte de sangue. Ele ficou paralisado, de boca aberta, enquanto o sujeito permanecia em pé na sua frente, erguendo a lâmina. O chefe desviou o olhar, chocado, e o sangue começou a jorrar novamente. O olhar de Yi era firme e cruel. Ele não tinha intenção de recuar, pois queria alcançar seu objetivo. Sua mão golpeou repetidamente. Ele olhou severamente para seu oponente, despedindo-se dele. Sua lâmina brilhava em tom dourado, lançando faíscas e clarões em todas as direções, deixando novas feridas no corpo do chefe. O sujeito caiu de joelhos e com as mãos no chão, derrotando com sucesso o líder dos magos das nuvens de nível 11. Os lacaios do mestre estavam diante dele, mas ele havia evoluído de classe e derrotá-los não foi problema algum. Agora, ele se tornou um guerreiro nuclear classe D. Todos os seus atributos aumentaram em 100% e seu nível subiu para o 11º. O sistema o lembrou de coletar troféus. Ele baixou o olhar surpreso quando ela também anunciou que uma nova profissão estava prestes a surgir. Um lampejo de compreensão surgiu nos olhos de Yi. Ele havia se esquecido completamente disso, o que significava que energia suficiente do elemento nuvem havia se acumulado. O vento bagunçou seus cabelos. Uma aura vermelha se formou ao seu redor. A lâmina também ficou vermelha em sua mão, e ele a contemplou. Ele olhou fixamente para a frente, estupefato, enquanto o sistema o informava que havia adquirido a profissão de Mago das Nuvens de nível 1 e que poderia mudar de profissão a qualquer momento. No chão, sob seus pés, jaziam uma arma de mago de classe D, a Pedra Mágica, e uma bolsa mágica da mesma categoria. Ele se inclinou para a frente e os capangas do chefe morto olharam com curiosidade, observando-o. O menino pegou a presa do chão e os macacos recuaram com medo ao vê-la. Seus olhos brilharam, um sorriso surgiu em seu rosto e fumaça vermelha flutuou ao seu redor. Ele ergueu a mão,
pretendendo lidar com os lacaios do mestre da floresta. O vento agitou seus cabelos, algo predatório brilhou em seu olhar, e ele conseguiu mudar para o modo mago das nuvens. Apertando o cajado mágico com mais força, Yi sorriu e disse que experimentaria uma nova profissão que nunca havia exercido antes. Huiyun estava sentada no sofá em casa. Os pratos frios ainda estavam sobre a mesa, e o relógio já marcava 5 da manhã. Ela apertou a própria mão, baixando a cabeça com mechas de cabelo caindo sobre o rosto. A porta rangeu, e ele ficou parado no limiar da própria casa, tentando passar despercebido. Os olhos da mulher se arregalaram e lágrimas brilharam neles. Ela se levantou de um salto do sofá e se virou, com o olhar preocupado e agitado. O rapaz estava parado na soleira da porta com uma sacola nas mãos. Cumprimentou a mãe com um sorriso no rosto. Sua mãe correu em sua direção, abraçando-o com força, e ele colocou a mão em suas costas, continuando a sorrir. Huiyun fechou os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e ele percebeu que ela estivera esperando por ele o tempo todo, sem nem mesmo ter comido. No entanto, o rapaz estava radiante e, de repente, anunciou que tinha recebido uma proposta para se mudar e ir embora da casa do pai. Graças à bolsa mágica, ele obteve cerca de 1 dúzia dos artefatos mais valiosos. Ele conseguiu encontrar um comprador interessado, com quem se reuniu imediatamente. Ele olhou para a pedra vermelha com um sorriso, ofereceu a quantia que queria, mas eu insisti em receber mais. Ele retirou o artefato calmamente quando o comprador começou a ficar indignado e decidiu ir embora. Mas ele ainda conseguiu negociar e vender os troféus pelo valor que precisava, e saiu do local da transação satisfeito, deixando para trás o comprador ganancioso. Contando o dinheiro no caminho para casa, ele decidiu que usaria aquele dinheiro para alugar um lugar agradável para sua mãe. Ao encontrarem o apartamento, Huiyun pareceu surpresa, e um corretor imobiliário simpático estava atrás dela. Mamãe olhou ao redor do quarto lindamente decorado e observou aquilo. Ele só queria que ela aproveitasse a vida. Enquanto ele negociava, a mulher ouviu o preço do aluguel e acenou com a mão, pensando em interromper tudo. No entanto, eles se mudaram mesmo assim, e agora o rapaz observava a mãe cozinhar com um sorriso satisfeito. Ele sentou-se na cama em seu novo quarto e pensou em como havia conseguido resolver sua questão de moradia, ser transferido para a classe D e até mesmo conseguir uma nova profissão. Enquanto trabalhava o artefato com a faca, pensei que meu pai ainda estava na prisão, por isso não conseguia relaxar. Ele olhou para baixo, percebendo que, até que tudo estivesse completamente resolvido, não poderia se vingar com calma. Então ele olhou fixamente para a pulseira com a pedra mágica em seu pulso, decidindo voltar para a escola amanhã. O cara cerrou o punho e sorriu decididamente. Ele ainda precisava encontrar mais uma coisa importante. Entretanto, em outro lugar, Qiansheng retornou do portal, seguido por uma escolta com uma espada. Vários outros seguiram, completamente exaustos. Um deles relatou que os resultados do jovem haviam melhorado, mas o rapaz estava insatisfeito, esticando o ombro. Uma garota apareceu ao lado dele, entregou uma garrafa de água ao irmão e sugeriu que ele descansasse um pouco. Ele empurrou a mão dela com raiva. A garrafa caiu no chão com um estrondo, e sua irmã recuou assustada. Qiansheng sorriu. Ele iria continuar a melhorar. Não querendo que ninguém progredisse mais rápido do que ele, a imagem de Yi apareceu em sua mente. Uma mulher de terno preto estava de pé junto à janela panorâmica, com a cidade estendendo-se diante dela. Uma fumaça amarelada a envolveu. Ela examinou a lista dos despertos e percebeu que não havia uma única profissão que rendesse ouro entre eles. Uma aura dourada envolvia seu corpo, e brincos enormes pendiam de seus cabelos negros. A mesa estava repleta de uma variedade de pratos deliciosos. Huiyun sentou-se em frente a ele com os olhos fechados, a cabeça apoiada na mão e um sorriso feliz iluminando seu rosto. Ela observou o filho comer o café da manhã com gosto, pegando um pouco de cada prato, e ele, com a boca cheia, perguntou por que a mãe não o havia acordado. Ela respondeu em linguagem gestual que ele estava dormindo tão profundamente que ela não queria perturbá-lo. Ela estendeu a mão para o filho, que mastigava apressadamente, e bagunçou-lhe o cabelo, pedindo-lhe que comesse com calma e insistindo que às vezes não havia problema em chegar atrasado. Huiyun acariciou suavemente a bochecha de Yi, e ele sorriu, percebendo que realmente não dormia tão tranquilamente há muito tempo. De repente, a mão dela moveu-se para o ombro dele, apertando-o levemente. O rapaz olhou para ela alarmado, segurando um pãozinho meio comido.
Usando a linguagem gestual, ela perguntou com um sorriso se o filho precisava de brinquedos, livros ou aparelhos eletrônicos. Ele acenou com a mão, dispensando o gesto com um sorriso afetuoso, sem entender por que sua mãe queria lhe dar um presente. A mulher apontou para o calendário, explicando que o aniversário dele era na próxima sexta-feira. O rapaz olhou surpreso para a data circulada com caneta vermelha. Foi só agora que ele percebeu que o dia 5 de junho, seu aniversário, estava realmente chegando. Cerrando a mão em um punho e segurando um pãozinho meio comido na outra, pensei em como, em sua vida passada, após a morte de sua mãe, ninguém comemorava seu aniversário. E com o tempo, ele se esqueceu completamente disso. Dando uma mordida em um pão delicioso, o rapaz tentou decidir se havia algo que ele realmente quisesse. Mas ao olhar para sua mãe, que sorria feliz, ele decidiu que já tinha tudo o que queria. Enquanto comia um pãozinho com calma e em silêncio, ele não parou de mergulhar em seus próprios pensamentos. Seus olhos brilharam ao pensar que ele só precisava alcançar o próximo objetivo. E ele pretendia matar o traidor de sua vida passada, aquele que havia destruído sua equipe e lidado com ele. O sol brilhava sobre a Academia dos Despertos, e a voz do professor perguntou se os alunos haviam descansado durante o fim de semana. Um homem com semblante severo falou sobre os preparativos para uma simulação de combate. Ele anunciou que a Guilda Divina controlava a academia e que estaria observando cada movimento deles, e os alunos ouviram atentamente. A professora continuou a falar sobre o que os aguardava. Alguns pareciam assustados, outros, ao contrário, estavam ansiosos, e todos ouviam com calma. O homem fez um sinal de positivo com o polegar, dizendo que o melhor participante da simulação teria a chance de subir de nível no ensino médio, e que isso era o mais importante. Essa era a oportunidade anual e mais direta de ingressar na Guilda Divina, e os alunos ficaram boquiabertos de alegria. O professor cruzou os braços sobre o peito, com um olhar ainda severo, e explicou que a escola estava selecionando os melhores alunos do ensino fundamental e médio para enviá-los a Shenge, a sede da Guilda Divina. Em meio à multidão, Yi franziu a testa. As palavras sobre Shenge trouxeram à tona lembranças. A imagem de um homem fumando, vestido com uniforme de prisioneiro, surgiu em sua mente, pois ele o havia encontrado, o mestre, em Shenhe, em sua vida passada. Foi também o local de nascimento do traidor que destruiu seu esquadrão. Os olhos de Yi brilharam, e ele chegou à conclusão de que precisava obter uma pontuação alta na avaliação e entrar na categoria subir de nível. Só assim conseguiria encontrar rapidamente o assassino do passado. Seus colegas de classe começaram a comentar animadamente, compartilhando seus sentimentos sobre a avaliação que se aproximava. O professor apontou para as portas duplas, anunciando o início do treinamento oficial. Ele explicou o que havia por trás das portas e deu aos alunos a tarefa de completar 10 corridas de vai-vem, e eles se alinharam um após o outro. Olhando fixamente para a frente, franzia a testa de repente. Ele claramente não estava satisfeito com a perspectiva de treinar ali. Uma enorme fila se formou à sua frente, e o professor observou enquanto os alunos entravam na sala. Ao se aproximar do homem, o sujeito disse repentinamente que não queria treinar naquela academia. Yin e 2 colegas de classe de Yi se viraram e o encararam surpresos. O professor baixou o olhar desagradado, voltando sua atenção para o aluno que se aproximara. De repente, ele começou a falar sobre o conflito de Yi com Qiansheng, alegando que sua vitória sobre o profissional vermelho não lhe dava o direito de não treinar. Mas o menino disse que queria passar por um treinamento mais especializado, e isso chocou a professora. Olhando para baixo com desdém, o homem insinuou que o aluno achava que seu método de treinamento estava errado. Mas comecei a explicar que a corrida de vai e vem só é adequada para profissões que exigem velocidade e coordenação. Ele acreditava que era melhor para magos e feiticeiros entrarem no Salão dos Elementos e treinarem seu controle sobre eles. O professor pairava sobre o menino, seu rosto escurecendo ao pensar que ousara dizer-lhe como fazer seu trabalho. Yin e o homem de óculos olharam fixamente para Yi, e a garota de repente pensou que sua colega de classe estava falando sobre o método de treinamento do instrutor Dongyang do Corpo Divino. No entanto, ela própria descobriu esse método completamente novo por acaso, e concluiu que o rapaz estava pensando da mesma forma que o homem. O garoto de óculos começou a sussurrar conselhos ao amigo para que ele pensasse nos sentimentos do professor e não contradissesse o treinador mais influente da escola, enquanto eles permaneciam de pé, olhando um para o outro. Para seu horror,
o professor repentinamente colocou a mão no ombro de Yi, dirigindo-se a ele. Mas o semblante do homem suavizou-se e ele sorriu, dizendo que o método de treinamento sobre o qual o aluno estava falando era bastante interessante. O homem de óculos soltou um suspiro de alívio, pressionando a palma da mão contra o peito, com o suor brilhando em seu rosto. No entanto, o instrutor começou a explicar por que seria difícil levar em consideração as características de cada aluno em um curto período de tempo. Ele olhou para trás, para a multidão de estudantes enfileirados em frente à porta do auditório. Eles entraram lá um por um, e o homem, observando tudo, resumiu que escolher o futuro do aluno ou deixá-lo escolher por si mesmo é um grande dilema. E de pé, olhando para o lado, refletiu sobre o fato de que, em sua vida passada, apesar da situação infeliz de sua família, teve a sorte de encontrar muitos bons professores, graças aos quais não cresceu tão perdido. Ele olhou para o treinador e pediu que confiasse nele, garantindo que não o decepcionaria naquela apresentação de formatura, mas este imediatamente o encarou. O homem perguntou como ele queria treinar e esclareceu sua profissão. O rapaz apontou o dedo para o lado. Ele pediu que a neutralização dos elementos no Salão dos Elementos fosse configurada para o máximo. Seus colegas olharam com interesse para as portas do salão, enquanto o professor cruzou os braços, visivelmente surpreso. O garoto coçou a nuca, desviando o olhar. Ele mentiu dizendo que queria equilibrar suas habilidades e superar suas fraquezas, pois não conseguia dizer diretamente que desejava treinar para ser um mago. Yin levantou a mão, querendo ir para o mesmo salão. Yi olhou calmamente em sua direção, e o treinador fechou os olhos e esfregou a testa, dando permissão, mas em troca pediu que ela não o envergonhasse na prova final. O chefe da aldeia aproximou-se do rapaz, oferecendo-lhe para treinarem juntos, mas ele disse que iria para uma sala separada. O homem de óculos observava de lado enquanto seu camarada e a garota se dirigiam ao Salão dos Elementos. Ele estava prestes a encontrar um lugar para relaxar, mas o treinador colocou a mão em seu ombro e, com um sorriso, o proibiu de fazê-lo. Ao me encontrar no Salão dos Elementos, percebi que ele era um novato na profissão de mágico e precisava dominá-la o mais rápido possível. Seu corpo começou a ser coberto por uma crosta de gelo à medida que a neutralização aumentava, e ele próprio pensou em como não deveria deixar que os outros soubessem de sua capacidade de obter outra profissão. Fechando os olhos e deixando o gelo envolvê-lo, ele chegou à conclusão de que se revelar cedo demais poderia torná-lo um alvo para essas pessoas. Ao ouvir a voz zombeteira de Yin do outro lado da parede, ele decidiu que seria melhor evitar o contato com seus colegas de classe, se possível. Quando as aulas terminaram, saí da escola caminhando com a bicicleta dele ao meu lado. Ele queria revidar, mas 2 de seus camaradas o alcançaram, gritando, um arrastando o outro e jogando o braço sobre seu ombro. Os 2 pediram em uníssono para ele não andar tão rápido, tentando recuperar o fôlego. O rapaz lembrou-se de ser amigo desses 3 caras. Eles eram excluídos e acabaram se tornando próximos. Foi o único período feliz do ensino médio. Ele montou em sua bicicleta e saiu pedalando, pensando em sua vingança. Conexões inúteis apenas o atrasariam em seu caminho para alcançar seu objetivo. Um dos rapazes ficou surpreso e até chateado, reclamando que eles tinham concordado em ser o trio mais forte e inseparável. E o segundo percebeu que Yi havia ficado mais forte, observando-o partir. O homem de óculos baixou a cabeça e disse que, depois de acordar, seu camarada pareceu ficar mais confiante. Ele parecia deprimido, cerrou os punhos e murmurou que uma pessoa andando de bicicleta dificilmente concordaria em esperar por alguém a pé. No entanto, eles ainda se encontraram fora das dependências da escola e ele se virou para o homem de óculos. Ele cruzou os braços sobre o peito e aconselhou-o a fazer um exame aos pulmões em breve. O de óculos ficou surpreso e o outro ergueu o punho, contente por seu amigo ter esperado que voltassem juntos para casa. Mas eu voltei para a bicicleta negando tudo e acrescentei que os amigos dele não o alcançariam, o que o deixou indignado. Ele balançou a cabeça negativamente, insistindo que poderia ter alcançado o grupo se não fosse pelo treinamento. Mas o homem de óculos ressaltou que ele não havia se esforçado tanto assim. Naquele exato momento, Yi dirigia para casa sorrindo. Ele se lembrou de que o garoto de óculos havia sido diagnosticado repentinamente com uma doença pulmonar, o que o obrigou a parar de ir à escola e logo depois a falecer. Agora, ele só queria que o garoto ficasse saudável, mesmo que não pudessem ser amigos.
Seus antigos camaradas permaneceram para trás, discutindo as mudanças repentinas do amigo. De repente, o homem de óculos sorriu. Ele ainda via nele algo do antigo eu. O sol brilhava sobre o campo de treinamento dos novos recrutas, seus raios refletindo na superfície azulada da água. Um homem estava relaxando em uma cadeira de praia, com o rosto coberto por um chapéu, e outro homem estava em pé atrás dele. O turista aproximou-se dele, perguntando sobre o habilidoso recém-chegado que havia se juntado à guilda divina. O homem, cujo cabelo estava preso em 2 tranças e um rabo de cavalo, disse ao Sr. Dongyang que ele estava o elogiando demais. Durante o jantar, me virei para minha mãe e pedi que ela não saísse mais de casa sozinha. Havia muitos pratos diferentes na mesa, e o rapaz disse que voltaria mais cedo para trazer a comida pessoalmente. Ruiyun sentou-se em frente ao filho e sorriu ternamente, segurando os pauzinhos na mão. Jogando uma colherada de comida na boca dele e franzindo a testa, decidi que precisava proporcionar à minha mãe uma vida mais estável e segura o mais rápido possível. Era também hora do jantar na prisão para os que estavam acordados, e os prisioneiros estavam no refeitório. Cada pessoa tinha uma bandeja de comida nas mãos e formavam fila sob a supervisão dos guardas. Ling Sheng aproximou-se da janela do caixa, com uma expressão serena no rosto, e secretamente segurava algo entre os dedos. A funcionária da cantina habilmente pegou as notas amassadas dele, fingindo servir e entregar a comida. O prisioneiro sussurrou que estava deixando isso a cargo dele, ao que o homem respondeu pedindo para que não se preocupasse. O sol brilhava no campus, e Yi refletia sobre como havia dominado os controles do mágico. Quando ele estava no Salão dos Elementos, aprendeu o principal, ou seja, o tempo de aplicação e o cálculo da força dos elementos. Naquele exato momento, um de seus companheiros jurou para si mesmo que conseguiria correr 10 voltas. Na quarta-feira, o treino ocorreu em um campo esportivo ao ar livre, e o homem de óculos encostou-se na parede do prédio. Ele estava exausto, apoiando-se nas mãos e com a cabeça baixa, o rosto coberto de suor. Parado à porta da academia e com as mãos nos bolsos, observei-o atentamente. Mais tarde, os rapazes o convidaram com entusiasmo para jantar juntos, mas ele recusou, pois queria ir para casa cedo. Um de seus camaradas observou com tristeza que ele havia respondido com muita frieza, e o homem de óculos apenas suspirou pesadamente. No entanto, ao sair, Yi levantou a mão e aconselhou o amigo a praticar o movimento inicial para aprimorar suas habilidades de arremesso. Ele sorriu radiante, literalmente brilhando de alegria, e levou o conselho em consideração, ao que o homem de óculos sorriu. Na quinta-feira, depois da aula, ele foi ao hospital da escola, por recomendação do médico, que decidiu examinar seus pulmões. O médico o elogiou pela visita oportuna. Ele apontou para a radiografia, explicando ao homem de óculos que o tumor parasitário descoberto em seus pulmões estava crescendo muito rapidamente. O homem aconselhou-o a marcar uma consulta no hospital principal para uma operação, depois da qual tudo ficaria bem, e o rapaz agradeceu-lhe. Ele imediatamente se lembrou das palavras de Yi sobre verificar os pulmões. O homem de óculos percebeu com horror que, se não fosse pelo exame médico da escola, ele nem sequer teria pensado em fazer uma tomografia computadorizada dos pulmões. Pressionando a mão contra o peito, o menino tentou entender como seu amigo havia descoberto sua doença. O que poderia ter acontecido com ele? Confuso, ele desceu as escadas, vagando pelo corredor vazio da academia. Vozes vindas da esquina chamaram sua atenção. Ele escutou e paralisou ao ouvir o nome de Qiang Sheng. Havia 2 caras encostados na parede e um terceiro sentado em uma cadeira de rodas. Eles estavam discutindo sobre o jovem arrogante e sua rápida ascensão graças à sua própria caverna demoníaca. O homem de óculos se escondeu atrás da esquina nos degraus, ouvindo a conversa às escondidas. Quando os meninos começaram a falar sobre Qiang Sheng dar uma lição em Yi hoje, o menino ficou estupefato. As palavras de que o jovem havia pegado uma arma para iniciar uma briga fora da escola fizeram o homem de óculos se levantar de um salto. Ele percorreu os corredores apressadamente, pensando que não deveria interferir nos assuntos de tais pessoas, mas querendo ajudar. As portas dos escritórios passaram rapidamente enquanto o menino corria, sem prestar atenção para onde ia. Ele compreendeu o que poderia acontecer, e não parou, apesar de estar ficando cada vez mais difícil respirar e o suor já escorrer pelo seu rosto. No entanto, a ideia de que ele não seria útil o fez diminuir o ritmo. Considerando-se um completo fracasso por não possuir habilidades normais de luta,
O homem de óculos parou de repente, presumindo que eu poderia lidar com a situação sozinho. Ele encarou a porta trancada, pensando que não precisava fazer nada para destrancá-la. Tentando recuperar o fôlego após a corrida e lembrando-se de seu princípio de se manter longe de pessoas más, o menino sorriu. As maçanetas das portas estavam presas por uma corrente, na qual pendia um cadeado pesado. Num instante, a corrente se rompeu e o cadeado foi arrombado. O homem de óculos empurrou as portas, abrindo-as de repente. Ele compreendeu que devia a vida a Yi por tê-lo salvado. Rangendo os dentes e franzindo a testa, ele decidiu ajudar, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Um suporte para armas apareceu diante dele, e o menino imediatamente pegou um machado. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pela luz do sol que entrava pelas portas abertas. O homem de óculos agarrou a arma com as duas mãos, pretendendo socorrer o amigo. No entanto, quando uma voz veio de trás dele, ele estremeceu e gritou, segurando o machado à sua frente. Ele olhou por cima do ombro e viu Yin aparecer de repente no arsenal. Ela olhou fixamente para o menino, perguntando o que havia acontecido e por que ele estava com tanta pressa. O homem de óculos, segurando um machado, exclamou com entusiasmo que precisava ir me salvar. O rosto da garota escureceu. Seus olhos demonstraram perplexidade, e ela ficou paralisada, como que interrogando em silêncio. O beco estava vazio, e ele caminhava entre as casas, puxando sua bicicleta ao lado. Ele não se virou, mas sabia que estava sendo seguido desde a própria escola, então pediu ao homem que se revelasse, e uma figura escura surgiu por trás da esquina. Alguém saiu imediatamente do esconderijo. Era Qiang Sheng, uma aura vermelha pairando ao seu redor, uma expressão cruel congelada em seu rosto, e ele segurava sua arma na mão. O jovem iria vingar sua derrota do fim de semana anterior. Virando-se, perguntou com desagrado se seu oponente achava que poderia vencer desta vez. Qiang Sheng usou a aceleração, avançando rapidamente em direção ao homem, fazendo com que poeira e detritos voassem debaixo de seus pés. Seu rosto demonstrava determinação e ele sorriu, afirmando que não havia ficado parado durante todo esse tempo. O jovem decidiu usar um ataque pelas costas e imediatamente se posicionou atrás de Yi para realizar o ataque. A mão do cara brilhou em roxo e então uma lâmina se materializou. Ele ignorou o golpe instantaneamente, sem sequer se virar, o que surpreendeu muito Qiang Sheng. O jovem abriu a boca, olhando para o oponente com horror, e percebeu que seu poder de ataque era superior. Ele achava que era impossível, mas Yi olhou para ele por cima do ombro, com os olhos brilhando em amarelo. Dito isso, não só o inimigo havia se fortalecido, como o sujeito acenou bruscamente com a mão, apontando a lâmina para ele. Os olhos de Qiang Sheng se arregalaram e ele congelou, olhando para Yi horrorizado, com o suor escorrendo pelo rosto. Ele lançou um olhar amedrontado para a lâmina, cuja ponta havia penetrado o chão ao lado de sua cabeça, enquanto a mão do inimigo apertava sua garganta. O garoto era muito mais alto que ele, segurando firmemente o cabo de sua arma, com os olhos faiscando. Ele foi igualmente decisivo durante a primeira batalha, vencendo sem qualquer problema. Qiang Sheng então tentou recobrar os sentidos, sem perceber a expressão imperturbável do seu oponente. E agora ele estava deitado embaixo do cara, perguntando como ele tinha conseguido aumentar o nível dele. O jovem gritou e reclamou que havia treinado muito para melhorar, que havia se esforçado bastante. Como poderia ter sido mais rápido? O oponente sentou-se, pressionando seu corpo e inclinando-se sobre ele, uma sombra projetando-se sobre seu rosto. De repente, ele finalmente falou e perguntou novamente se ele realmente havia tentado. Quando Yi puxou a lâmina do chão, Qiang Sheng ficou tenso, cerrou os dentes e franziu a testa. Pressionando a lâmina contra a garganta do inimigo e inclinando-se ainda mais, o homem perguntou se ele já havia morrido alguma vez. O jovem pediu ao seu rival, que se erguia sobre ele, que parasse de falar bobagens e fizesse alguma coisa que o matasse ou começasse a torturá-lo. Ele acreditava que este o vinha menosprezando há muito tempo. Continuando a apertar sua garganta, eu disse calmamente que ele não o odiava tanto. Além disso, ele não atacou pelas costas e veio para a batalha sozinho. Qiang Sheng cerrou os dentes, olhando furiosamente para o garoto que lhe perguntava se ele só queria testar sua força. Mas o jovem começou a gritar, exigindo que o matassem imediatamente, caso contrário ele mesmo o mataria. Ao que eu me afastei e retirei suas palavras sobre ódio.
Yin e o homem de óculos, que segurava seu machado, esconderam-se atrás das latas de lixo, observando o que acontecia e tentando adivinhar o que ocorreria em seguida. Eles chegaram à conclusão de que não havia nada que pudessem fazer, pois eu já havia resolvido o problema sozinho. Entretanto, o rapaz estendeu a mão e ofereceu-se para fazer um acordo com Qiansheng, já que o estava à sua espera. Quando ele disse que ensinaria ao jovem como ficar mais forte e mais rápido, este arregalou os olhos em choque. Seus olhos brilharam novamente, uma sombra caiu sobre seu rosto, e ele pediu algo em troca. Era sexta-feira e todos os alunos estavam reunidos no salão em frente ao diretor, ao treinador e aos professores. O treinador anunciou que a simulação de combate estava prestes a começar, e Liang e Huang estavam por perto. Ele começou a explicar aos que o ouviam atentamente que, embora fosse chamado de simulação de batalha, todos estavam entrando em um labirinto real. Embora a maior parte de seu poder estivesse selada pela barreira, ainda havia perigos na forma de muitos monstros, e o treinador o aconselhou a agir dentro de suas capacidades. Alunos mais experientes e capacitados foram designados para garantir a segurança e o apoio dos alunos mais jovens, intervindo ou encerrando a simulação em caso de perigo. Um deles ficou de pé, sorrindo, enquanto ouvia o treinador. Ele disse que seriam formadas equipes de 4 ou 5 pessoas, e o ancião lideraria 3 ou 4 alunos até a masmorra. Os alunos só podiam escolher entre cavernas de classe F e cavernas de classe E, caverna de classe. E era muito difícil e não era recomendável escolhê-la caso você não tivesse força suficiente, pois falhar no teste poderia levar à perda de pontos de treinamento. Os alunos se prepararam enquanto o treinador decidia começar a escolher o nível do labirinto para formar as equipes. Ele pediu que levantassem a mão aqueles que desejavam escolher o labirinto de classe E. A multidão de estudantes ficou paralisada, hesitante, e apenas alguns levantaram as mãos, incluindo Yin. Qiansheng também levantou a mão, com o rosto expressando determinação. O homem de óculos sussurrou para o amigo que os caras que escolheram a classe e eram muito confiantes, ao que o amigo respondeu que ele também teria tentado se não tivesse uma profissão inexperiente. O treinador examinou a lista, notando que 8 alunos, de um total de 180, haviam escolhido o labirinto da classe E. E Yin ficou surpreso ao perceber que Yi não havia levantado a mão. Quando o homem anunciou que os demais seriam alocados aleatoriamente ao labirinto da classe F, Yi levantou a mão. Para a surpresa de todos, ele pediu para ser enviado ao labirinto do espírito de Jade classe D. O professor ficou atônito, paralisado, olhando para o aluno com os olhos arregalados. Os outros abriram a boca, expressando seu choque em voz alta. Yin era um deles. Qiansheng olhou severamente para a frente, enquanto os rapazes surpresos permaneceram paralisados atrás dele. O treinador, encharcado de suor, perguntou se ele estava brincando, porque ninguém foi direto para a classe D, e todos os outros estavam olhando fixamente para ele. O cara desviou o olhar, parecia completamente indiferente, como se nada tivesse acontecido. Liang interveio na conversa, com uma expressão preocupada, afirmando que uma caverna demoníaca desse nível era perigosa demais. Mas o rapaz o interrompeu, alegando que o regulamento da escola não proibia explorar cavernas acima da classe D, e que as regras da batalha simulada permitiam escolher o nível. O rapaz de óculos levou as mãos ao peito ao ouvir isso. Em seguida, ele falou sobre a missão da escola, que era encontrar talentos para o corpo divino, e listou os critérios. O sujeito que emanava uma aura dourada parou bem em frente ao diretor, que emanava uma aura roxa, e perguntou se ele realmente queria privá-lo da chance de provar seu valor. O diretor, com um olhar severo por trás dos óculos, disse que apenas uma equipe poderia entrar nas cavernas. Ao que o rapaz, imperturbável, respondeu que podia ir sozinho. Liang estreitou os olhos em sinal de desagrado. Parecia estar zangado, mas explicou que as regras existiam para proteger os alunos e que a entrada individual era proibida. De repente, Yin levantou a mão e disse que também queria escolher a classe D, fazendo com que os outros alunos se virassem surpresos. A menina estava radiante, transbordando entusiasmo, e a voz do diretor soou surpresa quando ele chamou seu nome. Liang falou animadamente sobre como não conseguiria olhar o pai dela nos olhos se algo lhe acontecesse, mas ela também desejava obter a pontuação mais alta. Quando Yin acrescentou que só queria experimentar, o diretor rangeu os dentes de irritação. A garota, que ainda mantinha a mão levantada, piscou com um sorriso quando Yi se virou para olhá-la.
Mas o rapaz levantou a mão novamente, declarando que se recusava e queria atravessar a caverna sozinho, surpreendendo muito Yin. Ela começou a ficar indignada por eu ter recusado novamente, mas o treinador colocou a mão na cabeça dela e disse que a recusa dele não contava. Liang ficou indignado com o fato de os discípulos, que haviam despertado apenas uma semana antes, já se considerarem fortes e se afastarem para não ouvi-lo. O treinador pensou, desviando o olhar, que acreditava que nenhum dos veteranos estaria disposto a correr riscos e que os alunos passariam juntos pela turma D. No entanto, um dos mais velhos levantou a mão, oferecendo-se para acompanhar os meninos. O rapaz sorriu encantadoramente com a mão erguida e um medalhão com uma pedra vermelha pendurado no pescoço. O treinador virou-se para ele e disse que ficaria tranquilo se Zilin fosse com os meninos. Continuou sorrindo e fechou os olhos. Yin olhou para eles em choque, pensando que o jovem quase havia entrado no prédio da escola de elite, e calmamente desviou o olhar. Ele olhou para Zilin, que também baixou o olhar, encarando o mais jovem. O sujeito, imperturbável, pensou por um instante e percebeu que não tinha ouvido nada a respeito. Zilin, por sua vez, olhou para Yi com desdém, considerando-o um pavão sem limites, com pressa de exibir suas penas diante de todos sem sequer se avaliar. Após anunciar a formação das equipes, o treinador apontou para o portal vermelho que se abrira e anunciou o início do teste de simulação. Ele acrescentou que os alunos serão monitorados por equipamentos profissionais o tempo todo dentro das cavernas, e todo o teste será gravado. O homem incentivou os alunos que estavam à sua frente a darem o seu melhor, levantando as mãos. Determinado e pronto para tudo. A academia foi construída no local de uma antiga caverna demoníaca, outrora conquistada, e também abrigava um colégio e uma escola fundamental. A grande caverna demoníaca deu origem a muitas cavernas menores. Eles foram divididos em diferentes níveis, com alunos do ensino médio e do ensino fundamental passando por eles a cada vez. Sua localização conveniente os tornava ideais para testes. O homem de óculos estava parado em frente ao portal azul, tenso, com o suor escorrendo pelo rosto. Seu amigo se preparava para entrar no portal roxo. Ele estava visivelmente nervoso, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Acompanhado por Zilin e Yin, que trocavam olhares, Yi dirigiu-se ao seu portal. Ele decidiu ser cauteloso e não revelar todas as suas cartas na manga diante de ameaças desconhecidas. Os três se viram em uma floresta. Havia muita vegetação ao redor. E os rapazes começaram a olhar em volta. Zilin gabou-se de que protegeria os mais jovens mesmo em uma caverna como aquela, porque ele já havia passado por ela com outros. Yin olhou para ele com desagrado, e Yi desviou o olhar. A garota perguntou quão fortes eram os monstros na caverna de classe D. O jovem começou a explicar os níveis de poder de cada um e que os monstros mais fortes eram selados, assim como as criaturas de classe D. Quase nunca aparecem, especialmente o chefe, e de alto nível. Ele disse que o poder de ataque e a velocidade deles poderiam ser avassaladores, e que a garota era apenas uma ninharia para eles, ao que ela o encarou surpresa. O jovem garantiu-lhe que tentaria encontrar monstros mais fracos para que ela pudesse ganhar pontos, pois ele, como ancião, não deixaria uma novata sofrer. Ele não estava interessado na conversa e seguiu em frente apressadamente. Zilin percebeu isso e olhou para ele confuso, arqueando uma sobrancelha. Apontando o dedo para o homem que se afastava, ele disse que poderia provocar os monstros se corresse até lá. Quando Yi disse que o jovem estava falando demais, ele franziu a testa e abriu a boca em sinal de desagrado. O rapaz se virou e pediu para ser seguido em silêncio, sem precisar de ajuda. Zilin, irritada, congelou no lugar, fazendo uma careta diante da autoconfiança do rapaz mais novo, enquanto Yin encarava a colega surpresa. O trio caminhou pela floresta, e tudo isso foi transmitido ao vivo. Uma multidão se reuniu no terreno da academia, todos assistindo à batalha simulada na tela. Em uma sala especial, os professores assistiram a isso na mesma tela. O diretor Liang estava sentado em uma cadeira, e o treinador estava de pé atrás dele com os braços cruzados sobre o peito. Enquanto isso, no campus de Última, eles também estavam assistindo à transmissão. O suboficial, encostado na parede, aconselhou o capitão a dar uma olhada. O jovem sorriu encantadoramente e anunciou que um dos mais jovens havia escolhido uma masmorra de classe D. A garota que era a capitã também sorriu e perguntou que tipo ele era. Ela estava sentada em uma cadeira com as pernas cruzadas, e o policial disse que o cara era um guerreiro verde.
O homem de óculos agitava diligentemente o pandeiro, gritando para o monstro não se aproximar. O resto da sua equipe lutou contra os morcegos enquanto ele ficava de lado. A garota ao lado dele o aconselhou a não ficar tão nervoso e a fazer seu trabalho como leitor de feitiços. Mas o garoto estava simplesmente apavorado. Os gatos de fogo se juntaram aos morcegos. Todos os demônios eram de classe F. O homem de óculos congelou de horror quando os monstros correram em sua direção, perguntando-se como uma caverna de classe F poderia ser tão assustadora. Enquanto isso, na caverna de classe E, demônios com presas estavam atacando outros. Além dos leopardos estelares de classe E, havia os presas ferozes de classe F. Os alunos ficaram feridos. Um deles estava sentado ao lado do outro, perguntando sobre seu estado de saúde. Os demônios avançavam sobre eles. Qiang Sheng virou-se bruscamente para seus companheiros e gritou que ele mesmo lidaria com a situação se eles não fossem capazes. Uma aura vermelha brilhava ao seu redor, seus atributos aumentando enquanto ele furiosamente cravava a lâmina de sua arma em um dos monstros. Enquanto isso, Yi, com semblante sereno, lidava com os demônios em sua caverna. Ele acabara de decapitar um Manemane enfurecido de classe I e recebeu 30 pontos de experiência por isso. O homem ficou de pé, olhando para o sangue jorrando em todas as direções e recuou a lâmina. Este não era o primeiro demônio desse tipo. Vários homens mortos já jaziam no chão em poças do próprio sangue. Em meio a tudo isso, estava Yi com sua espada, uma aura verde pairando ao seu redor. Yin perguntou entusiasmado ao rapaz calmo como ele tinha conseguido aquilo. Zilin, atônito, ficou parado atrás, enquanto a câmera continuava a filmar suas ações. Aranhas enormes rastejaram para fora de trás das árvores, com seus olhos vermelhos brilhando. E ele começou a explicar para a garota surpresa que todos os monstros ali estavam selados e só podiam usar metade de seu poder. Então não era tão difícil lidar com eles. Yin admirou o fato de o rapaz estar lutando contra uma multidão inteira, mesmo em tais condições, e percebeu que ela estava bem atrás dele, enquanto ele caminhava calmamente ao lado dela. Ele acelerou o passo, avançando e dizendo que não havia necessidade de se comparar com os outros, e ela continuou a admirá-lo. Olhando por cima do ombro para ela, ele a aconselhou a simplesmente ser ela mesma. Ela fechou os olhos e abraçou o livro, cuja capa tinha uma pedra verde brilhante, enquanto Zilin franzia a testa, demonstrando desagrado, atrás dela. Com as sobrancelhas franzidas, ele estava furioso porque o mais novo havia levado todo o crédito para si. Olhando para o rapaz de cima, aconselhou-o a não se achar muito e a ser mais cauteloso, e imediatamente lançou-lhe um olhar de soslaio. Ele começou a dar ordens com autoridade, como um ancião, mas eu o interrompi. Ele anunciou que iria atacar pela ala esquerda, irritando ainda mais Zilin. Yin observou sua colega de classe partir. Atrás deles ficava a entrada selada da caverna e os cadáveres dos homens. O trio seguiu em frente para lidar com os outros monstros, com a câmera os acompanhando. À frente da equipe, demônios já aguardavam, escondidos nos arbustos densos. O rosto de Zilin não demonstrava a expressão mais amigável. Ele estava furioso por Yi tê-lo ignorado novamente. E ele disse a Yin que os monstros à direita eram mais fracos. Perguntou se ela conseguiria lidar com eles sozinha, e a anciã ficou paralisada de lado, pensando na falta de respeito do sujeito. Eles estavam entre as árvores, prontos para a batalha, e ele disse que a batalha simulada testa as habilidades de todos, e ela também veio para o teste. Ele perguntou à garota se ela não queria obter um bom resultado, e ela olhou para ele surpresa. Suas palavras foram inspiradoras, e Yin respondeu com entusiasmo que conseguiria lidar com isso. Os mais jovens partiram em direções diferentes, preparando-se para enfrentar os demônios, enquanto Zilin permaneceu no mesmo lugar, entre os cadáveres dos outros. Ele me seguiu com o olhar, percebendo que não queria se comunicar de uma maneira amigável. Nesse caso, o jovem decidiu agir mal. Um arco materializou-se em sua mão, brilhando em dourado. Aqueles que acompanhavam os eventos pelos monitores ficaram surpresos com o fato de Yi ter lidado sozinho com tantos monstros de rank I. Os professores olhavam fixamente para a tela. Um deles perguntou em que nível o menino estava agora. O segundo não sabia ao certo, apenas chutando E3 ou até mesmo E4. Além disso, ele próprio enfrentou alguns monstros e enviou Yin para os monstros à direita. O homem observou que o garoto havia tomado a decisão tática correta, aparentemente compreendendo a situação como um todo. O treinador olhou silenciosamente para a tela, sem interferir na conversa.
Ele se lembrou subitamente de quão confiante Yi havia se comportado durante sua primeira sessão de treinamento. Com um sorriso, o treinador percebeu que seu aluno não estava apenas se gabando naquele dia. Enquanto lidava com os demônios, Yi refletiu, percebendo que havia notado imediatamente os monstros estelares saindo rastejando da caverna certa. Ele estava de pé sobre as enormes presas do demônio, brandindo sua espada com calma. Ao lado, aranhas mortas jaziam em poças do próprio sangue. Yin segurava o livro na mão, recitando feitiços, e Yi pensava em como os monstros estelares de nível baixo eram vulneráveis ao seu elemento vegetal. Outra aranha enorme apareceu bem atrás da garota, abrindo sua boca cheia de presas. Mas Yin usou a técnica da parede de vinhas, e as algemas verdes imediatamente alcançaram o demônio. A aluna repetiu, com o rosto coberto de suor, mas sem medo nos olhos. Os cipós envolveram o corpo do monstro, e Yin usou efeito venenoso e magia para apertar as amarras. O sangue jorrava das feridas da aranha. A garota ficou olhando para o livro, por ter lidado com o monstro. Ela recebeu pontos de experiência. Ela ficou satisfeita por ter conseguido derrotar o demônio novamente. E enquanto observava seu colega correr para a frente, radiante de alegria, ele pensou que os mágicos que alcançavam a classe E adquiriam suas habilidades profissionais dessa forma. Para Yin, isso significava criar uma barreira venenosa de plantas. A habilidade do mago das plantas, Muralha de Vinhas, permitia criar rapidamente uma teia de vinhas com espinhos venenosos. Ele percebeu de repente que sua colega de classe era claramente talentosa. Ela parecia confiante e não havia um pingo de medo em seus olhos. E de pé em frente ao selo, no qual se acendiam 5 luzes multicoloridas, ele pretendia selar os monstros da classe D. Olhando para Yin, que estava de pé com um livro nas mãos, ele chegou à conclusão de que ela daria conta do resto. O rapaz percebeu que, nesse ritmo, mesmo durante uma transmissão ao vivo, conseguiria esconder sua verdadeira força e obter uma pontuação alta. Ao olhar para o selo, ele pensou que o público poderia interferir na próxima parte do plano. Zilin ficou irritado ao ver aquilo. Os mais novos claramente se achavam os mais espertos. Ambos lidaram com os monstros sem muita dificuldade, e ele ficou ofendido por não ter sido levado em consideração. O selo brilhava em vermelho de lado, e o jovem ficou indignado com o fato de os alunos poderem confiar completamente em si mesmos. Empunhando um arco dourado brilhante, ele apontou-o na direção de onde Yin estava, com suas vinhas entrelaçadas sob seus pés. Desejando demonstrar sua força para a geração mais jovem, ele utilizou a técnica da flecha de luz. A flecha passou zunindo por Yin, que ficou paralisado de surpresa, num lampejo dourado. Ela voou como um raio direto para a caverna escura. O ancião deu de ombros, dizendo que queria lhe dar um bônus, e perguntou por que ela havia se esquivado. Ela olhou para ele atônita, sem conseguir responder nada. De repente, algo brilhou na caverna, e a silhueta luminosa de outro monstro apareceu. O demônio saltou da caverna. O vento levantou as faíscas que emanavam dele, e ele correu em direção a Yin, que estava de costas para ele. Era um leão de 2 cabeças e juba de nível 11, com os olhos brilhando enquanto rugia, assustando a garota. E ele se virou, olhando tensamente na direção de onde vinha o barulho. Os cipós enredaram o corpo do leão, que continuou a rugir e tentou se libertar lançando chamas. Yin o conteve com sua magia, mas uma sombra de medo surgiu em seu rosto. Devido à pele e juba em chamas do leão, os cipós começaram a se romper, libertando o demônio. Ele abriu bem a boca, com suas longas presas reluzindo diante da Yin congelada. Ela olhou para o monstro horrorizada, percebendo que o leão a despedaçaria naquele instante. Zilin deu uma risadinha enquanto segurava seu arco com firmeza, um sorriso vitorioso surgindo em seu rosto. Com a velocidade de um raio, ele decolou, levantando poeira, usando rapidez, que aumentou temporariamente sua velocidade em mais de 50%. Ele saltou alto no ar, uma aura verde envolvendo seu corpo. O golpe de sua espada rompendo a penumbra com um brilho dourado. O leão ergueu uma das cabeças, continuando a rugir alto e a expelir chamas. Mas outra coisa chamou a atenção de Yi, e ele olhou por cima do ombro com preocupação. A segunda cabeça do monstro avançou em direção a Yin, que recuou em pânico. Graças ao flash instantâneo, eu estava por perto, protegendo a garota e atacando o demônio com sua lâmina. Ele caiu no chão, conseguiu ferir uma das cabeças, a segunda continuou a rosnar. Yin ficou atrás.
Olhando fixamente para o monstro e segurando a lâmina à sua frente, o homem tentava entender como ele podia ser tão rápido enquanto Yin observava cuidadosamente por trás dele. Zilin observava tudo de lado e sorriu de canto. Ele conhecia muito bem aquela masmorra. Ele também conhecia uma peculiaridade. Esse leão de 2 cabeças e juba renascia constantemente. Além disso, o efeito da flecha de luz foi que a gravidade foi reduzida em 10 vezes. O dano e a velocidade aumentaram muito, e agora o leão estava bem na frente de Yi. O demônio enfurecido, rugindo alto, entrou em modo berserker. Nem mesmo seu olho ferido o incomodava. O homem se preparou, assumindo uma postura de luta e segurando a lâmina à sua frente, pensando que teria que usar toda a sua força. O determinado Yi recuou a mão, protegendo a garota e dizendo que ela não conseguiria lidar com ele agora. Mas Yin já não parecia assustada. O leão avançou contra os dois, emitindo chamas. Uma aura azul brilhou ao redor da garota e uma verde ao redor de Yi. A chefe da aldeia, resolutamente, estendeu uma das mãos, usando novamente a parede de vinhas. E ele a observou, movendo a lâmina para o lado. Energia verde emanou de sua mão. O monstro estava preso por amarras. E encerrou o punho com confiança, o suor escorrendo pelo rosto. Mas ela aprimorou sua técnica, adicionando mais uma camada. Então ela usou uma parede tripla de cipós, e o leão foi puxado ainda mais para dentro pelas amarras, rosnou e tentou se soltar. O homem olhou interrogativamente para o seu camarada, enquanto o demônio atrás dele se enfurecia. Yin implorou a sua colega de classe, que estava surpresa, para que a deixasse ajudar. Ela não queria ser um fardo e também iria lutar. Zilin observava tudo de longe, perplexo. Ele achava que a garota estava louca, porque o leão quase a havia devorado 1 minuto antes. O rosto de Yi assumiu uma expressão condescendente. Ele percebeu que a garota rapidamente voltou a si. Ela cerrou o punho e respondeu que não havia treinado muito para perder, enquanto a câmera voava atrás dela. Então, voltando seu olhar para o rapaz, ela sorriu, dizendo que definitivamente não morreria ao lado dele. E voltando-se para o leão, ele avisou o chefe que o poder elemental dela era limitado após usar 3 camadas da habilidade, e que ela não poderia gastá-lo mais. Mas a garota sabia disso, e mesmo assim, permaneceu confiante. O rapaz pensou e, de repente, lembrou-se de Yin, de sua vida passada. Ela já brilhava no ensino fundamental, sonhando em entrar para a Guilda Divina e se tornar uma oficial divina. E apesar de sua família influente, ela era gentil com todos, mas sendo a chefe da aldeia, encarava tudo com seriedade e responsabilidade. Mas depois disso ele a perdeu de vista, supondo que a moça tivesse continuado a levar uma vida normal, talvez até se casado. No momento, Yin era alguém em quem ele podia confiar para estar ao seu lado, e se nada acontecesse, ele poderia passar no teste escondendo sua verdadeira força. Zilin observava de lado enquanto o leão se enfurecia contra os mais jovens, regozijando-se, acreditando que sua força não era suficiente. Cerrando os dentes e franzindo a testa, ele pensou em como uma luta de verdade não poderia ser travada apenas com base na confiança, e que, com seus níveis, eles não seriam capazes de lidar com uma besta reforçada de classe D. Ele afastou a mão. O rosto escureceu. Os lábios se abriram num sorriso sedento de sangue e os olhos brilharam. Léo conseguiu se libertar completamente, tentando alcançar Yin e Yi, com sangue ainda jorrando de seu olho. O menino se preparou para o ataque, mas primeiro deu instruções à sua colega de classe. Ela apertou o livro, acatando suas palavras. Enquanto o monstro avançava, lançando chamas, os alunos recuaram em direções diferentes. No entanto, o leão alcançou o homem, que se virou e percebeu que, ao ferir o monstro, ele havia se tornado seu alvo principal. Ele correu em direção ao lago à frente, mas o demônio o perseguiu. Sua velocidade era muito alta. O leão parou, continuando a rugir, baixou a cabeça e olhou para baixo. O menino mergulhou na água, segurando uma lâmina na mão e nadando para baixo, mirando no fundo. Mas o demônio saltou atrás dele, alcançando-o rapidamente, porém a chama ao seu redor se apagou. A boca com presas estava muito perto. O rapaz se virou e gritou, dirigindo-se à garota. Uma presa enorme estava prestes a tocá-lo, e o pânico brilhou nos olhos do homem. Yin imediatamente usou a parede de vinhas, e elas prenderam o enorme corpo do monstro, puxando-o para fora da água. A menina ficou na margem e segurou o leão no ar, não permitindo que ele voltasse para a água. Ele rosnou ensurdecedoramente,
com saliva escorrendo de suas longas presas e os olhos brilhando. Yin usou a técnica novamente, apertando os cipós, e parecia determinada. O demônio não conseguiu se libertar, recebeu o status de envenenado e o modo Berserker foi desativado. Enquanto a garota segurava o leão com a ajuda da magia, ele saiu da água e chegou à margem. Ele se levantou e disse que o monstro não seria capaz de se libertar, e se ofereceu para terminar o teste e obter a pontuação mais alta. Os olhos de Zilin se arregalaram, observando em choque o que estava acontecendo. Parecia impossível para ele. Ele viu como os cipós prendiam o leão e como os mais jovens conseguiram subjugá-lo com facilidade, mesmo ele tendo-o fortalecido recentemente. Ele mordeu o lábio com força e não desviou o olhar. Os professores que observavam os alunos discutiram o que Yi e Yin haviam feito. O treinador cruzou os braços e sorriu, admirando as qualidades de liderança e a reação do garoto. O homem não tinha dúvidas sobre quem ficaria em primeiro lugar nesta simulação, embora ainda restasse um último golpe. Olhando para a tela, que mostrava um leão exausto deitado na superfície da água, ele falou sobre verificar os registros da guilda e possivelmente obter a maior pontuação da história. No entanto, a tela repentinamente piscou e escureceu, causando confusão entre os observadores. A câmera desativada jazia no chão, soltando faíscas e fumaça. Zilin segurava um arco na mão, com um sorriso malicioso no rosto, e desligou a câmera para que o garoto não conseguisse a pontuação máxima. O leão foi morto, dando pontos de experiência aos meninos. Seu sangue tingiu a água de vermelho, e eu disse à menina que tudo isso foi graças à sua habilidade. No entanto, ela rebateu, alegando que estava simplesmente seguindo as instruções dele. O rapaz começou a explicar à colega como tinha conseguido fazer tudo aquilo, e ela olhou para ele surpresa. Zilin apareceu de repente ao lado dele, com um semblante inabalável, sugerindo que guardassem as gentilezas para o final. Ele se virou, irritado, afirmando que estava farto de tudo, e os mais jovens se viraram também, olhando para ele. Olhando fixamente para ele, Yi falou sobre como o ancião sabia das consequências do fortalecimento repentino para os alunos que entravam no labirinto pela primeira vez. Zilin rebateu, alegando que sua intenção original era fortalecer a garota, mas ela havia se esquivado. Ao que o garoto respondeu que suas habilidades eram terríveis. O jovem se virou, olhando para ele com raiva por baixo das sobrancelhas. "Você é um arqueiro, certo? É só isso que sua mira consegue fazer?" Yi perguntou com ousadia, olhando para ele. Yin também se juntou à conversa, visivelmente insatisfeita. Já não lhe surpreendia que Zilin não tivesse sido aceita no esquadrão de elite da escola. Apertando o arco na mão, ele se virou e perguntou irritado sobre o que eles estavam falando. Os mais jovens estavam de pé à sua frente, Yi parecia determinado, e Yin cerrou os punhos. Rangendo os dentes e franzindo a testa, ele olhou para baixo com raiva. Zilin baixou a mão e o arco se desfez no ar, brilhando com faíscas amareladas. Ele virou-lhes as costas novamente, encerrando a conversa e indo embora. Os meninos o observaram enquanto ele avançava em direção aos flashes vermelhos que brilhavam na escuridão. A atenção de Yi foi atraída por uma câmera quebrada caída ao lado, com Yin parado atrás dela. Ela ficou irritada com o comportamento do mais velho, mas percebeu que seu colega estava sentado no chão com peças nas mãos. Ele olhou para a câmera quebrada e pensou, percebendo que Zilin estava tentando impedi-los de obter uma pontuação perfeita. Mas agora ele tinha tempo suficiente, porque ninguém podia ver, e os outros grupos estavam longe. Yin se inclinou sobre ele, olhando curiosamente por cima do seu ombro. E ele sorriu, dizendo que o mais velho lhe fizera um favor, e que agora ele seria capaz de levar adiante seu plano. Os olhos de Yin se arregalaram em surpresa. Ela não entendia quais planos estavam sendo discutidos. Os meninos se dirigiram para o portal que dava acesso à caverna. E ele parou, pediu ao chefe que mantivesse o que ia acontecer em segredo, embora ninguém fosse acreditar nela de qualquer maneira. Yin pressionou a palma da mão contra o peito, ficando cada vez mais surpresa e sem entender o que ele ia fazer. O rapaz baixou a mão e a colocou no bolso. Lembranças vieram à sua mente quando ele conheceu Qian Sheng e lhe pediu a pedra de remoção de selos que seu tio guardava. Então ele tirou uma pedra multicolorida do bolso e a segurou na mão. Após colocá-lo na borda, Yi estava prestes a retirar o espírito de Jade e remover completamente o selo. Ondas negras de aura fluíam ao seu redor. O rapaz estava concentrado. Yin o interrompeu rapidamente,
alegando que não podia fazer aquilo porque todas as feras de alto nível escapariam. A pedra começou a brilhar e as ondas que emanavam dela ficaram vermelhas. O portal vermelho selado começou a rachar. Ele pediu que ela não se preocupasse, pois o poder dos monstros ainda estava suprimido pelo selo, ao que Yin objetou, já que eles planejavam enfrentar tantos monstros de classe D juntos. A pulseira no pulso do rapaz brilhava. Ele deu a entender que podia resolver o problema sozinho. De repente, faíscas vermelhas começaram a sair do rapaz. Os olhos da menina se arregalaram e ela encarou a colega de classe em choque. Yin ficou extremamente surpresa com o que viu. Apontou o dedo para ele, incapaz até mesmo de falar normalmente. Uma aura vermelha iluminou o ambiente ao redor de Yi. Seus cabelos balançaram com a energia e seu rosto assumiu uma expressão confiante. Ele segurava um cajado com uma pedra mágica nas mãos, e a garota ficou surpresa com o fato de seu colega de classe poder se tornar um mago. Como o rapaz ia enfrentar os demônios sozinho, ele se virou e disse para Yin que estava atônito ficar na saída. Após romperem as correntes que os prendiam, os leões de 2 cabeças e juba avançaram em direção a eles, rugindo e envoltos em chamas. Agora não era apenas um monstro de alto nível, mas vários, todos tentando atacar. E ele segurou o cajado com mais firmeza, enquanto Yin permanecia ao lado, de boca aberta, olhando tensamente para os demônios. Ela estendeu a mão, alertando seu parceiro com entusiasmo sobre o perigo. Os leões flamejantes avançaram, abrindo suas bocas sedentas de sangue e soltando um rugido estrondoso. E ele estava diante deles, brilhando em vermelho, protegido por um bastão do qual emanavam raios azuis. Ele apontou sua arma para as feras sem o menor medo e usou o congelamento instantâneo. Relâmpagos azuis envolveram instantaneamente os leões por todos os lados. Levando a mão à boca e observando o que estava acontecendo, Yin ficou admirada ao ver que Yi tinha uma profissão tão delicada e percebeu que ela mesma mal conseguia lidar com um leão. As feras congelaram instantaneamente, sem tempo para atacar. Num instante, transformaram-se em estátuas de gelo. Virando-se para o colega de classe, o menino disse que as criaturas estavam seladas há muito tempo, então logo escapariam todas de uma vez. E ele olhou por cima do ombro, com um olhar sério, precisava de mais espaço. A garota, surpresa e compreendendo o pedido dele, moveu-se imediatamente para outro lugar. Ouviu-se um ruído de passos vindo da direção da caverna, e vários pares de patas se moviam rapidamente pelo chão. Surgiram novas criaturas, seus corpos também envoltos em chamas, e seus olhos brilhavam em vermelho. Eram leopardos de fogo ardente de nível 12, um deles correndo diretamente em direção a Yi. Ele brandiu seu bastão novamente, conseguindo esquivar-se do ataque do demônio. Apesar de as bestas serem de classe D, estavam enfraquecidas devido ao longo confinamento. O cara usou o congelamento instantâneo novamente, prendendo o leopardo em uma prisão de gelo. Era sua habilidade mágica, que consistia em transformar instantaneamente a umidade do ar em gelo, imobilizando o inimigo. E graças a isso, Yi conseguiria conter as criaturas. Ele recuou bruscamente, afastando-se do leopardo congelado ao ouvir o som de passos atrás de si. Num instante, olhando para trás, o cara mudou de classe para guerreiro nuclear. Um sabre de fogo de nível 13 avançava em sua direção, com a boca escancarada e os olhos brilhando em vermelho. O cara conseguiu se virar, lançando uma descarga elétrica no inimigo. Olhando calmamente para a fera, pensei que ela tivesse decidido atacar por trás. Uma silhueta vermelha cruzou o ar, deixando para trás um leve rastro de fumaça. Mesmo estando ainda no chão, diante do perigo, ele usou sua técnica, foi mais esperto que o demônio e mudou de classe novamente. Ele decidiu usar magia novamente e um cajado materializou-se em sua mão. Agora, o tigre dentes de sabre de fogo estava congelado, assim como todas as criaturas anteriores. Yin assistiu a tudo em choque, com o rosto suando frio, surpresa com a facilidade com que sua parceira mudou de turma. Continuando a observar Yi brandir seu bastão, ela de repente percebeu por que seu colega de classe havia escolhido a sala elemental para treinar. O chefe da aldeia achou que o menino queria treinar resistência contra os elementos. Ao relembrar seus fracassos anteriores, ela percebeu seu erro, pois antes acreditava que a força de um mago dependia apenas do poder de sua magia e da frequência de seus feitiços. No entanto, ao observar Yi usar magia com facilidade, ela percebeu que controlar seu poder era muito mais importante. Ao observar os blocos de gelo suspensos no ar acima do bastão de seu parceiro,
A garota chegou à conclusão de que somente controlando completamente seu elemento, ela poderia criar diversas variações de técnicas. O cara disparou raios mágicos contra as criaturas repetidamente, congelando-as. Ain continuou a observar, com os olhos arregalados diante do que via. Uma horda de feras aprisionadas em prisões de gelo surgiu diante de Yi, e ela percebeu que seu parceiro havia alcançado a perfeição. Ela pressionou o punho contra o peito, baixou a cabeça e percebeu que todos haviam sido deixados para trás há muito tempo. Mechas de cabelo caíram sobre seu rosto, escondendo-o, e a garota mordeu o lábio. Então, ela ergueu seus grandes olhos brilhantes, olhando para Yi com admiração, e pensou em como ele era legal. Um pé enorme atingiu o chão com um baque surdo. O senhor do labirinto do espírito de Jade de 15º nível, Mamute Infernal, apareceu. Ele estava envolto em uma aura vermelha e avançava, com blocos de gelo contendo outros demônios à sua frente. E ele sorriu ao ver o chefe, pois estava esperando que ele aparecesse. O mamute tinha espinhos nas costas, seus olhos brilhavam em vermelho e ele emitia um som ensurdecedor. O homem ficou ao lado das criaturas congeladas, olhando para ele. Ele se ergueu sobre ele como uma sombra e, instantaneamente, mudou sua classe de volta para a de guerreiro nuclear, com uma lâmina se materializando em sua mão. Ele se preparou, com a intenção de receber do Senhor o que precisava. Saltando rapidamente, ele aterrissou na cabeça do demônio e imediatamente desferiu um golpe crítico. A lâmina de sua espada perfurou a pele e a rasgou. O sangue jorrava da ferida. As patas dianteiras do mamute se ergueram do chão e parecia que ele ia cair de costas. O cara conseguiu pular, movendo a lâmina para o lado. Ele observou o sangue jorrar e pensou que um mamute selado de nível 15 não era páreo para um macaco de nível 10. O senhor permaneceu de pé, mas a ferida continuou a sangrar. E ele parou bem na frente dele, e o demônio avançou contra ele. No entanto, naquele exato momento, o cara saltou da cadeira num instante.